Um símbolo de raça, dedicação e rara lealdade a uma camisa. Um leão do meio-campo, um guerreiro que lutava por cada bola como se fosse a última. Ele fez uma carreira linda na Roma e na seleção e encantou os fãs de futebol com seu profissionalismo, qualidade técnica e uma vontade de vencer. Portanto, hoje a história é dele, De Rossi. Daniele De Rossi nasceu no dia 24 de julho de 1983, em Roma, na Itália. Ainda criança, iniciou sua vida no futebol, atuando no Ostia Maré, curiosamente de atacante, quando seu pai o levou para Roma, quando tinha apenas 14 anos de idade. Foi lapidado como uma joia e recuou, mostrando maior aptidão para o setor do meio-campo. E na temporada de 2001 e 2002 já era profissional da Roma. O time que vinha de um Scudetto jogou a Supercopa Italiana e venceu esse importante torneio de início de temporada, quando bateu a Fiorentina pelo placar de 3-0. Ainda jovem, o De Rossi ganhou pouquíssimas oportunidades nesse ano de estreia e não participou desse título em questão. A Roma, que foi vice-campeã da Itália na temporada anterior, em 2002-2003, terminou a Série A apenas em 8º lugar e caiu de produção. Na Champions, o clube caiu na segunda fase de grupos e na Copa da Itália foi finalista, mas perdeu do Milan de 4-1 em casa e foi praticamente sem chances de título para a volta em Milão, quando empatou em 2-2. Na temporada seguinte, de 2003-2004, o De Rossi, que até então só entrava bem esporadicamente nas partidas e tinha só 11 jogos como profissional, jogou 27 partidas na temporada, ou seja, grande parte saindo do banco no decorrer dos jogos. A melhor campanha romanista foi no campeonato italiano, onde o clube terminou em 4º lugar e garantiu vaga para a Champions do ano seguinte. A primeira convocação para a seleção principal da Itália foi em 2004 e foi num jogo valendo 3 pontos de eliminatórias para a Copa de 2006. A Itália encarou a Noruega e venceu por 2-1. O estreante marcou um gol, que foi fundamental para o seu país e já deixou uma ótima impressão, participando da reformulação depois da Eurocopa. Ainda nesse ano, o jogador disputou a Eurocopa Sub-21 com a camisa da Itália e jogou muita bola, sendo um dos destaques do time. Na final, ajudou sua seleção, marcando um gol no triunfo por 3-0 diante da Sérvia e Montenegro. Com a vitória, a talentosa geração italiana ganhou aquela competição de base. Nas Olimpíadas de Atenas, o De Rossi marcou um gol contra o Japão na vitória por 3-2. E apesar de jogar bem, a Itália caiu na semifinal quando perdeu da Argentina, que foi a futura campeã. Depois, ainda derrotou o Iraque e ficou com o bronze. Seguiu na Roma na temporada de 2004 e 2005. O clube caiu na fase de grupos da Champions e chegou perto de ganhar um título, que foi a Copa da Itália, quando chegou à final, mas aí perdeu de 3-0 da forte Internazionale de Milão, amargando esse vice-campeonato. E de positivo para o De Rossi foi que, individualmente, ele se tornou o titular absoluto do time nessa temporada. Quando disputou 38 jogos, marcou 4 vezes e deu uma assistência. Já na temporada de 2005-2006, a Roma amargou mais um vice da Copa da Itália e, além disso, brigou pelo título italiano, mas ficou em 2º lugar também. Um período sem conquistas coletivas, mas que, individualmente, o De Rossi crescia muito como um grande volante do futebol mundial e não por acaso se tornava a presença certa na seleção da Itália. Tanto que foi convocado para disputar o Mundial de 2006 na Alemanha por Marcello Lippi e até iniciou o torneio como titular no triunfo contra a Gana, mas aí perdeu a condição no decorrer da competição depois da expulsão contra os Estados Unidos. Chegou a jogar a final quando esteve em campo e bateu o pênalti contra a França. Seguro, converteu sua batida e ajudou seu país no tetracampeonato mundial. Então, com apenas 23 anos, o De Rossi já se consagrava com o maior título de seleções do planeta. Já na temporada de 2006-2007, a Roma conseguiu jogar melhor e chegou até a fase de quartas de final da Liga dos Campeões. Já no cenário nacional, não fez feio. Perdeu a Supercopa Italiana para a Inter, ficou em 2º lugar no Calcio atrás da rival de Milão e conseguiu um troféu, que foi justamente a Copa da Itália. Após bater na trave 2 anos seguidos, o time romanista venceu a Internazionale por 6-2 na ida e perdeu a volta de 2-1, suficiente para garantir esse importante e comemorado título nacional. O volante jogou 55 partidas, fez 7 gols e distribuiu 4 assistências.
Já na temporada de 2007-2008, a Roma começou bem, ganhando a Supercopa da Itália. E de especial para o De Rossi foi o fato dele ter marcado o gol da vitória do seu clube no triunfo por 1-0, que garantiu mais um título para a galeria do jogador. A Roma foi extremamente competitiva nesse ano e disputou o Scudetto, entretanto, mais uma vez, foi vice. E de títulos ganhou a Copa da Itália, a segunda taça do ano. Na final a Inter foi mais uma vez adversária e a Roma levou a melhor na oportunidade, batendo os Nerazzurri por 2-1. A essa altura o De Rossi já era um dos capitães e um dos principais jogadores do time. Ao final da ótima temporada nos clubes, o De Rossi foi convocado e titular absoluto da Itália na Eurocopa de 2008. Marcou na fase de grupos contra a França, na vitória italiana por 2-0, uma partida que ele foi muito bem, só que nas quartas de final a Itália encarou a ótima Espanha e perdeu nos pênaltis após 120 minutos de 0-0 e foi eliminada. Já em 2008 e 2009, a Roma, por ter vencido a Copa da Itália, disputou a Supercopa Italiana, só que não conseguiu ganhar porque perdeu de 6-5 nos pênaltis da Inter. 2-2 foi o placar com bola rolando e o De Rossi marcou um dos tentos romanista. No mais, o time não conseguiu títulos e terminou em 6º lugar na Liga Italiana, conquistando ao menos uma vaga para a Copa da UEFA. Ao todo, o volante somou 43 partidas, fez 3 gols e deu 7 passes para gols. Em 2009, o De Rossi defendeu sua seleção na Copa das Confederações usando a camisa 10 e sendo responsável pela articulação de jogadas do time. Ele marcou um dos gols na vitória por 3-1 contra os Estados Unidos na estreia, porém, com derrotas para Egito e Brasil, a Itália decepcionou e caiu ainda na fase de grupos, nem chegando a ir ao mata-mata. De volta aos clubes, o agora rodado e cascudo volante disputou mais uma temporada à frente da Roma. Seu time caiu nas oitavas de final da Copa da UEFA e na Copa da Itália foi finalista, mas perdeu. No italiano brigou pelo título, porém voltou a ser vice-campeão nacional. Apesar do péssimo desempenho da Itália no Mundial da África do Sul em 2010, o De Rossi destoou e jogou muito bem. Em 3 partidas fez um gol e deu 2 assistências. Mesmo com esse desempenho, digno de um meio ofensivo, o coletivo italiano não funcionou e num grupo com Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia, a Itália conseguiu a proeza de ser eliminada sem vencer nenhuma partida. Em 2010 e 2011, a Roma voltou à Champions e passou da fase de grupos, mas caiu nas oitavas de final. Dentro da Terra da Bota, o time foi semifinalista da Copa da Itália e vice da Supercopa. O De Rossi foi a campo em 40 partidas, fez 4 gols e deu 8 assistências. Na temporada de 2011-2012, a Roma seguiu no seu jejum de conquistas e não ganhou nada. Passou mais um ano sem títulos e dessa vez sequer passou perto de vencer, terminando em 7º lugar no italiano. A Eurocopa de 2012 foi a segunda do volante com a esquadra azurra e titular do time esteve em campo os 90 minutos durante todas as partidas possíveis, isto é, até a final. Depois de tirar Inglaterra e Alemanha, a Itália foi decidir esse título europeu com a Espanha e foi atropelada. 4-0 para os espanhóis nessa finalíssima. Apesar disso, o De Rossi entrou na seleção de 11 melhores daquela Euro. Na temporada de 2012 e 13, a Roma foi finalista mais uma vez da Copa da Itália. Dessa vez, iria enfrentar a grande rival, a Lazio. E nessa decisão histórica, o De Rossi e seus companheiros acabaram perdendo pelo placar mínimo e foram vice-campeões. Esse foi um dos piores anos do jogador desde que virou profissional e titular absoluto do time. Em 2013, a Itália do De Rossi jogou mais uma Copa das Confederações, torneio que foi disputado no Brasil, e ele só não participou do jogo justamente contra os donos da casa. Nos demais esteve em campo, como por exemplo na eliminação na semifinal contra a Espanha nos pênaltis. Na decisão 3º lugar, vitória por 3-2 contra os uruguaios. Passando da casa dos 30 anos, o De Rossi já não tinha a mesma vitalidade, mas ainda assim era muito regular e um dos melhores da sua posição dentro do futebol italiano. A Roma foi semifinalista da Copa da Itália e ficou em 2º lugar no Calcio, muito atrás de uma arrasadora Juventus que fez mais de 100 pontos. Na Copa do Mundo de 2014, a Itália caiu no conhecido grupo da morte, junto com Inglaterra e Uruguai, mas quem surpreendeu foi a Costa Rica, que chegou a derrotar a própria Itália. Derrota que complicou os italianos. No 3º jogo, machucado, o De Rossi não jogou, e com a derrota para o Uruguai, a Itália não passou da fase de grupos pelo 2º Mundial consecutivo.
Depois da Copa, o fiel volante jogou mais uma temporada na Roma e o clube foi eliminado na fase de grupos da Champions, caiu nas quartas de final da Copa da Itália e foi mais uma vez o vice-campeão nacional. O De Rossi seguiu sendo bastante regular, apesar de ter diminuído consideravelmente o número de partidas e minutos ao longo da temporada. Em 2015 e 2016, a Roma novamente viu a Juventus disparar na disputa do Calcio e dessa vez ficou em terceiro lugar, e ao menos garantiu vaga para a Champions League. E nessa temporada o clube até passou da fase de grupos do torneio, mas aí perdeu nas oitavas de final diante do Real Madrid, que foi campeão. Quando a temporada chegou ao fim, ele defendeu a Itália em mais uma Eurocopa, a terceira da sua carreira, atrás de um título inédito para sua galeria. A Itália até passou da Espanha nas oitavas de final, porém nas quartas, partida que o De Rossi foi reserva, perdeu da Alemanha nos pênaltis por 7-6 e deu adeus à competição. Na temporada de 2016-2017, a Roma foi o time que mais uma vez tentou competir com a Juventus e, assim como nos anos anteriores, a hegemonia bianconeri se fez presente na conquista de mais um Scudetto e mais um vice romanista. Jogando bem, De Rossi disputou 40 jogos, fez 5 gols e deu 6 assistências. A última partida do De Rossi com a camisa da Itália foi justamente na derrota por 1-0 para a Suécia no playoff decisivo para o Mundial de 2018. E esse foi o jogo de ida. No jogo de volta, no San Siro, a expectativa era que os italianos revertessem o placar, só que o De Rossi não saiu do banco e de lá viu seus companheiros empatarem em 0-0, ficando de fora do Mundial da Rússia. Foi dessa maneira que ele se despediu da seleção nacional, tendo somado 117 jogos, 21 gols, 5 assistências e um título oficial, a Copa do Mundo. Depois dessa frustração, com 35 anos, De Rossi seguiu a atuar pelo clube do seu coração e conseguiu algo que há muito tempo não conseguia, que foi chegar à semi da Liga dos Campeões. E foi de forma épica, porque a Roma reverteu um placar de 4-1 contra um poderoso Barcelona no Estádio Olímpico. A vitória por 3-0 garantiu a passagem por conta do gol marcado fora de casa, e o primeiro da remontada foi do De Rossi. Só que daí acabou caindo diante do Liverpool. No italiano, uma nova terceira colocação. A temporada de 2018-2019 foi a última do De Rossi vestindo as cores da Roma, e depois de até cogitar uma aposentadoria, o jogador se manteve com o mesmo profissionalismo e liderança de sempre, apesar de ter tido poucos minutos. Seu clube ficou sem troféus, e no dia 14 de maio ele anunciou estar deixando a Roma, causando grande comoção entre os torcedores com a saída de um dos maiores ídolos da história do clube numa despedida muito emocionada no Estádio Olímpico. Pela Roma, Daniele De Rossi disputou 616 jogos, marcou 64 gols e ganhou 3 títulos. Depois de deixar a Roma, o até então único clube da carreira, o De Rossi foi defender o Boca Juniors da Argentina. Um time com a cara dele, com quem ele muito se identificava e sempre falou isso em entrevistas, de raça, determinação, e por isso a sua contratação gerou muita expectativa no torcedor chinês. Isso só aumentou, porque logo na sua estreia ele marcou um gol com 28 minutos de partida contra o Almagro, no jogo pela Copa da Argentina. Poucos meses depois, ele anunciou a sua saída do clube e, consequentemente, a aposentadoria do futebol. Isso foi no início de 2020. Como fez parte de alguns jogos do campeonato argentino, sagrou-se então campeão nacional. E com a camisa do Boca foram 7 partidas, esse único gol e esse único título. Jogando pelos clubes entre 2001 e 2020, o De Rossi disputou 623 jogos, marcou 65 gols, deu 60 assistências e ganhou 4 títulos. Logo após encerrar a carreira como futebolista, De Rossi seguiu no futebol como auxiliar técnico e fez parte da comissão italiana na Eurocopa de 2021. Depois de alguns anos sem ser protagonista, a Itália, com um time muito competitivo, chegou à final da competição e venceu a Inglaterra nos pênaltis para ganhar aquele troféu, inédito para o ex-jogador. No ano seguinte, ele seguiu no cargo, aprendendo com Roberto Mantini, e a Itália, campeã europeia, jogou a finalíssima contra a Argentina, campeã sul-americana, e perdeu de 3-0, sendo vice desse torneio intercontinental.
Já na temporada de 2022 e 2023, o De Rossi fez o seu primeiro trabalho como treinador de fato, foi à frente do Spal, e acabou não indo bem. Com pouco aproveitamento, só 3 vitórias em 14 partidas, acabou demitido antes do final da temporada do time que acabou rebaixado para a Série B italiana. Já na temporada de 2023-2024, De Rossi voltou para sua casa, para onde é ídolo. Após a saída de José Mourinho, ele assumiu o comando técnico da Roma. Ele assumiu o comando técnico do time e até o presente momento da edição, ele está com a Roma em 5º lugar no Calcio, nas quartas de final da Copa da Itália e nas quartas da Europa League, tendo contrato até o final dessa temporada. Como você pode ver, o De Rossi foi um monstro. Um cara muito inteligente, com ótima visão de jogo, ótimos passes e qualidade para finalizar de longe. Por ter optado por jogar na Roma, não ganhou uma quantidade de títulos compatíveis com o seu nível, mas ganhou uma idolatria e admiração eterna. Campeão do mundo, ainda defendeu as cores do Boca Juniors antes de encerrar essa linda carreira. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!